Neste 23 de setembro, a Igreja celebra um santo, São Pio de Pietrelcina. Era um capuchinho e foi grande confessor. Viveu em San Giovanni Rotondo, uma cidade ao sul de Roma. E ele nasceu em 1887 e morreu em 1968. Eu sempre tive vontade de conhecê-lo e naquele ano de 68 eu fui ordenado sacerdote em julho e tinha vontade de conhecer o Padre Pio, como era chamado. Mas sempre muito pobre na minha vida de padre, eu não tinha nenhuma condições de ir até Roma, nem possibilidades. O que havia de especial é que ele tinha os estigmas de Jesus nas mãos. Eu tive um conhecimento indireto com ele, porque o reitor do meu seminário era o padre José Vieira de Vasconcelos, que trabalhou depois em Brasília no Ministério da Educação. Era um dos conselheiros do Ministério da Educação. E o padre Vasconcelos, numa das viagens que ele fez à Itália, ele deu um jeitinho de ir a San Giovanni Rotondo e contou lá uma história e conseguiu ajudar a missa do Padre Pio. O Padre Pio celebrava a missa com luvas para tapar as feridas da mão, dos estigmas, as feridas de Jesus que ele tinha nas mãos. E o Padre Vasconcelos nos contou na volta da viagem que para a missa ele sempre tinha as luvas, mas na hora da consagração ele deveria tirar as luvas. Ele então tirou as luvas e o padre arregalou os olhos para observar de perto as feridas das mãos do Padre Pio. E ele contou que na hora da consagração o Padre Pio tinha no rosto tensões muito violentas, muito fortes de dor. Ele sentiria as dores que Jesus tinha nas mãos no momento da consagração da hóstia e do vinho. Isso eu ouvi pessoalmente do Padre Vasconcelos, que ajudou uma Santa Missa do Padre Pio. E o Padre Pio atendia muitas confissões no seu convento. Aí veio uma ordem de Roma de proibição para ele atender confissões. Aí ele voltou para dentro do mosteiro. Muda o Papa, era Pio XII, entra João XXIII, aí o Papa São João XXIII dá ordens para que o Padre Pio voltasse a atender confissões. Aí ele volta para a capela do convento, atendendo as confissões da pessoa. Há um relato que o Papa João Paulo II, ainda seminarista, foi ter com ele e se confessou com o Padre Pio. Há outras histórias, mas eu não sei a fundamentação e por isso eu não as relato. E o Padre Pio, então, tinha os estigmas e doíam mais no momento da Santa Missa, no momento da consagração. E é um sinal da graça de Deus para algumas pessoas. No século passado, nós tivemos Teresa Neumann, na Alemanha, que tinha os estigmas também, e mais recentemente o Padre Pio, em San Giovanni Rotondo. Hoje é canonizado São Pio. E o superior dele, que o proibiu de atender às confissões, estava presente em Roma no momento da beatificação do Padre Pio. Hoje está nos altares e deu um testemunho de obediência, embora agraciado por Deus com tantos dons, quando o superior lhe disse para não atender às confissões, ele foi fiel e deixou de fazer, obedecendo a ordem do seu superior, São Pio de Pietrelcina.